Meu nome é Ricardo Watzko e eu ajudo pessoas e empresas a evoluírem suas vidas e negócios. Meu canal no YouTube aborda temas como liderança, gestão de negócios, marketing, vendas e desenvolvimento pessoal. Inscreva-se para fazer parte da comunidade de pessoas que estão em busca de evolução constante. Juntos vamos alcançar novos objetivos. O tema desse vídeo de hoje é para falar um pouquinho o que um livro que eu gosto muito, utilizo muito em meus treinamentos, pode ajudar você em sua empresa. E esse livro é O Mito do Empreendedor. É um livro muito bacana porque ele traz uma percepção bem interessante, principalmente para quem veio de uma área de trabalho específica, tem muito conhecimento técnico e acredita que esse conhecimento técnico seja suficiente para abrir um negócio. E aí, quando você entra realmente nesse mundo do empreendedorismo, você vê que a coisa não é tão simples, que a coisa não é bem assim. E você toma alguns sustos e você tem algumas surpresas. Mas vamos lá. Ele aborda primeiramente, já no início do livro, uma visão das três personalidades empreendedoras. E são as três personalidades que às vezes quando nós estamos dentro de um outro negócio, somos funcionários de um outro negócio, nós não percebemos que nós somos apenas uma dessas três. Nós não somos as três que precisamos ser para realmente ter e tocar o negócio para que ele tenha resultado. Quais são essas três personalidades? A primeira é o empreendedor. Nós temos que ter a visão de um empreendedor. Nós precisamos também ter a visão e a percepção de um gerente. A gente fala de nível tático administrativo aqui também. E a gente precisa sim levar o conhecimento e essa personalidade do técnico. Mas quando eu venho muito bem preparado de uma empresa, com esse conhecimento técnico muito forte, às vezes eu ainda não tenho bem desenvolvido a minha personalidade de gerente, de líder, de gestor. Posso ter um cargo de liderança e gestão, porém as minhas habilidades técnicas na liderança e gestão não são o suficiente ainda, além da minha habilidade técnica operacional. E eu preciso ter então também essa terceira pessoa bem desenvolvida, que é a visão do empreendedor. Então o Michael E. Gerber nesse livro, ele adota essas três personalidades no decorrer do livro inteiro, falando que você levando somente a tua visão técnica, você corre um risco. E ele traz uma história bem interessante de uma moça que era especialista em fazer bolos e ela fazia bolos excepcionais, muito gostosos, maravilhosos. E ela trabalhava para uma empresa onde ela produzia esses bolos. Então ela decidiu, poxa, se eu faço bolos tão gostosos, por que eu não tenho meu próprio negócio? E com aquele objetivo, né, de talvez ganhar mais, de se livrar de um patrão ou coisa parecida, ela pensou, vou abrir o meu negócio. E ela abriu o negócio dela. Quando ela abriu o negócio, ela começou a produzir bolos maravilhosos e as pessoas começaram a comprar. Porém, foi passando-se o tempo, passou o mês, você tem imposto para pagar, você tem mais legislação para cumprir, você tem outras obrigações para fazer, além de produzir produzir o bolo, você precisa vender o bolo, você precisa fazer um marketing para poder vender o bolo, você precisa anunciar o seu produto para poder fazer a venda, abrir vendas e vender esse bolo que você produz. E o que aconteceu? Ela continuou produzindo o bolo, chegou um momento ela vendeu um tanto, tinha estoque e parou de vender. Por quê? Porque ela não estava observando na visão que ela precisava ter realmente como empreendedora, o como gerir o tempo dela, o como gerir o estoque dela, o como gerir a venda e a ação de venda que ela precisava executar para realmente entregar esse produto que tecnicamente ela era a melhor no mercado da região dela. Então essa primeira visão de empreendedor gerente técnico com essa pequena história, ele já dá uma chamada de atenção bem interessante para que a gente entenda e perceba que somente conhecimento técnico não é o suficiente. Somente o conhecimento técnico não vai me levar ou garantir que eu tenha de fato um negócio bem sucedido, uma empresa bem sucedida. E aí outro ponto bacana que ele traz é essa crença limitante, né? Em cima dessa crença limitante é o como a gente pode vencer esse surto empreendedor. Virou moda ser empreendedor, tá todo mundo querendo ser empreendedor. Tem muita gente com um trabalho bacana que teria como construir uma carreira, mas decide ser empreendedor porque não tem a paciência de chegar onde quer chegar nessa carreira que ele pode desenvolver. E não tem problema nenhum quanto a isso, mas você tem que estar preparado para realmente poder fazer isso. Então quais são esses, como é que a gente tem que vencer esses surtos, né? A gente tem que entender que você vai abrir uma empresa, você vai ser empreendedor e se tiver apenas o objetivo de ganhar mais, você tem um problema. De apenas não querer lidar com o patrão, também é um problema. Fazer apenas do meu jeito, também é um problema. E ter tempo livre é um desejo que todos nós temos, porque a gente está falando de qualidade de vida, né? Então, quando a gente fala desses desejos que a gente gostaria de ter para sair do ambiente de trabalho onde eu estou, para abrir o meu negócio, a gente pode se frustrar. Por quê? Porque não é bem assim. E esse é o surto que o empreendedor passa e ele vive quando ele sai de uma empresa estruturada, tem o seu salário garantido, uma estrutura por trás que faz tudo que ele já deveria estar fazendo como empresário, mas ele ainda não percebeu. A empresa que ele estava antes tinha um setor de vendas, agora ele é o setor de vendas. A empresa antes tinha o setor de marketing, agora ele é o setor de marketing. E a mesma coisa em relação ao financeiro, a burocracia necessária para você levar uma empresa para frente. E é muito legal que o Gerber ele traz uma outra frase legal, interessante, que é: não adianta entender do negócio, é preciso entender de negócio. E isso é muito forte.
Porque nós não aprendemos muito de negócios. Do negócio é o que você acaba produzindo e entregando, mas de negócios é o como é ser empreendedor. Tem muito mais coisa para se pensar e para ficar ligado e aprender um pouquinho sobre isso. E aí, pensando nessa visão que ele traz, tem duas frases principais que eu gostaria de chamar a atenção, que estão no livro. E a primeira delas é: se o seu negócio depende de você, você não possui um negócio, você tem um emprego. E é pior trabalhando no mundo, e é o pior trabalho do mundo porque você está trabalhando para um lunático. Então a gente está falando aqui de ser melhor na vida dos negócios. Se você vai entrar numa empresa e você está sendo sugado pelo seu negócio, você está sendo um funcionário. A gente está falando de ser melhor na vida e nos negócios. A gente precisa equilibrar realmente a nossa ação, a atenção dentro do negócio, mas a gente tem que estar muito bem para isso. E quando o negócio começa a te sugar demais, você não está mais nessa condição. Então aquilo que foi o teu desejo, onde você conflita no primeiro surto do empreendedor, de ter um negócio seu que vai ser bacana, é uma visão romantizada, que na realidade não é bem assim. Agora, você se preparar, você está realmente atento ao como se portar como um empresário, mas para se portar como um bom empresário, você tem que ser um bom líder e gestor de si mesmo, um bom líder e gestor do seu negócio. Isso é gerir. Você vai gerir você como pessoa, mesmo que você esteja sozinho nesse negócio, mas é gerir pessoas. Você precisa estar bem, você precisa aprender a lidar com pessoas, mesmo que seja você mesmo. Se for uma equipe já um pouquinho maior, já tem 1, 2, 3 funcionários, ou ainda maior essa equipe, é mais importante ainda estar preparado para gerir pessoas. E a outra frase que eu gosto muito que está no livro também, um homem de conhecimento escolhe um caminho com coração e o segue. Isso é propósito e cultura. Você tem um propósito, você tem como construir uma cultura para sua empresa e para o seu negócio novo. E sem propósito esse negócio não vai funcionar. Ainda mais se ele não estiver conectado com o seu propósito individual. Então, o livro O Mito do Empreendedor, ele traz uma visão muito clara e realista. Ele é um choque de realidade, principalmente para aquela pessoa que está em um negócio, acredita que pode ter seu próprio negócio também, sair de onde ele está como funcionário, ter o seu próprio negócio, a sua própria empresa, e acreditar que tudo vai ser mais fácil, mas não é bem assim. E eu sei que tem gente que tem essa noção, não é tão fácil, vou ter que trabalhar mais, ok, etc. Porém, o preço que você vai pagar por isso talvez vai afetar a sua qualidade de vida e a sua condição de gerir o seu negócio. Se você não está bem na sua vida particular, você não vai ter condições de estar bem o suficiente para gerir um negócio também. Então esse livro realmente fica como dica para você que é empresário, mesmo que você já tenha a sua empresa, se você tem interesse de abrir a sua empresa, leia ele, discuta sobre ele com seus amigos, colegas, fale com a sua equipe sobre esse livro. Ele tem um tema bem legal para discutir com a equipe também, porque a gente fala de alinhamento de processos e aí de como construir isso para ficar uma forma mais leve e fácil de trabalhar. E coloque os seus comentários. Você já leu esse livro? Você tem alguma dúvida sobre ele? Alguma coisa te fez pensar ou ver que não era bem assim? Coloque aí nos comentários, a gente pode conversar e continuamos falando a respeito. Então, galerinha, curte aí, segue a gente e continua fazendo parte desse grupo que quer continuar sendo melhor na vida e nos negócios. Até a próxima!